Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Se um verdadeiro cristão comete adultério, cometeu o pecado imperdoável? Se uma pessoa que professa o cristianismo comete adultério, isso prova que nunca foi um cristão? Se ele ou ela estava verdadeiramente convertido e cometesse adultério, poderia ainda ser um cristão realmente convertido? Ou foi o adultério o pecado imperdoável? Será que Deus perdoa quando uma pessoa se realmente arrepende? Algumas pessoas disseram: eu tenho medo de ter cometido pecado imperdoável, mas é provável que essa pessoa não o tenha cometido. Continuando, essas pessoas podem dizer: eu consenti na minha mente a cometer esse pecado. Claro que fui tentado e tentei resistir a essa tentação na minha mente. Mas quanto mais eu resistia, mais eu queria fazê-lo. Até que finalmente eu cedi e consenti na minha mente a fazer esse pecado. Então, eu fiz isso com pleno conhecimento da verdade. Então, não foi isso pecar deliberadamente? Não foi esse o pecado imperdoável? Queridos irmãos, hoje vamos estudar o que é pecar deliberadamente. E isto é, o que é o pecado imperdoável ou indesculpável. Jesus falou de um tipo especial de pecado, conhecido como pecado imperdoável ou indesculpável, e isso está em 3 partes na Bíblia, em Mateus, Marcos e Lucas, mas vamos ver hoje em Mateus, capítulo 12. E vejamos no capítulo 31. Perdão, capítulo 12, versículo 31. Mateus 12, versículo 31. Diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. O que é esta blasfémia contra o Espírito? É este um pecado que somente pode ser cometido por cristãos convertidos ou também pode ser cometido por não cristãos? São todos os pecados cometidos por cristãos convertidos imperdoáveis? Ou pode um verdadeiro cristão pecar, arrepender-se e assim ser perdoado? E ainda, por isso, ainda ser um cristão? Então, para entendermos isto melhor, precisamos de saber corretamente o que é um verdadeiro cristão. Pois há verdadeiros cristãos e há cristãos que não são verdadeiros cristãos. O ensino tradicional hoje em dia na religião é que tudo o que você precisa é crer em Cristo. Crer em Cristo e você será salvo. Dê o coração a Cristo e você já estará salvo. Olha, vejam comigo em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Queridos irmãos, crer simplesmente em Cristo não é suficiente.
não é suficiente. Veja comigo aqui em Atos 16, 31. Porque Atos 16, 31 é como muitas pessoas usam para dizer: tu só precisas de crer e serás salvo. Mas vejamos então o que diz em Atos 16, 31. Diz assim: responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Sim, crer é necessário. Crer é necessário. Mas vimos que os demónios também creem e tremem. Então, o que é que quer dizer aqui? Crer no Senhor. O que é que está atrás do significado da palavra crer aqui? Vejamos então um exemplo com a situação de Jesus em João capítulo 7. Em João capítulo 7. Em João 7, versículo 31. Diz assim: muitos vieram a Jesus e, contudo, muitos de entre a multidão creram nele. Creram em Jesus. E diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito. Estavam a crer nesta pessoa, que era Jesus. Eram crentes. Vejam também em João, capítulo 8, a página seguinte, talvez, na sua Bíblia, João 8, versículo 30 e 31. Distas estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele, em Jesus Cristo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, aqueles que tinham crido nele: não é só crer, porque diz assim: se vós permanecerem na minha palavra, vós verdadeiramente sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permaneceres na minha palavra, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Eles haviam crido, mas não acreditavam no que ele dizia. E por isso é que disse: precisavam de permanecer na palavra dele. Porque eles não estavam a permanecer no que ele estava a dizer, na palavra dele. Acreditaram em ele, que ele era um grande professor, como uma grande pessoa. Acreditaram na pessoa de Cristo, como milhões de cristãos hoje em dia acreditam em Cristo. Mas não acreditaram ele. Não acreditaram no que ele disse. Vejam aqui em João 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo vocês procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. O que ele estava a dizer, eles não estavam a acreditar no que ele dizia. Acreditavam em Jesus, mas não na palavra dele. Não acreditavam na sua mensagem. Não acreditavam o seu evangelho, a sua boa nova. Vejam, por exemplo, o versículo 40. Agora, pois, procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Não acreditam no que ele disse, na verdade que ele tinha dito, na palavra dele, no que ele estava a dizer. Isso é que é importante, acreditar no que ele diz. Não é só em Cristo, não é só crer em Cristo, é acreditar ele. Vejam também no versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade,
por que razão não me credes? Estava a dizer que eles criam nele. Leu-se isso no versículo 30. Muitos creram nele. Versemos no versículo 30 e 31, 30 e 31, aos judeus que haviam crido nele. Mas Jesus está a dizer, porque vocês não creem em mim, não me credes. Porque não acreditavam no que ele dizia. Aí está o ponto. Eles acreditavam nele, acreditavam no Senhor Jesus, como muitos cristãos hoje em dia acreditam no Senhor Jesus, como estes pastores e ministros baratos dizem aos pecadores, acreditem em Jesus. E então estão salvos. Mas esses aqui, que estavam perante Cristo, tentaram matar o próprio Salvador, em quem eles criam, porque não acreditaram no que ele dizia. Queridos irmãos, existe uma grande diferença entre acreditar em Cristo e acreditar Cristo. Existe uma grande diferença entre o falso cristianismo, que acredita em Cristo, e o verdadeiro cristianismo que acredita Cristo no que ele disse. O verdadeiro cristão acredita no que Cristo diz. Acredita na palavra dele, que é a Bíblia. E por isso, nós falando acerca do que é o pecado imperdoável, estamos a falar, digamos de outra maneira, acerca da salvação. Não é? Estamos a falar acerca da salvação. Ora, a Bíblia, que é a palavra de Jesus Cristo, que é o que nós temos que crer, fala de 3 passos para a salvação. 3 passos para a salvação. Os primeiros 2 passos são o que nós temos que fazer. Esses 2 não nos salvam. São simplesmente pré-condições necessárias. O terceiro passo, Deus faz. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo intitulado O Caminho para a Vida Eterna, que descreve claramente estes passos para a vida eterna. Vejamos então, primeiro, em Atos 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Aí se vê o discurso de Pedro. E quando as pessoas reconheceram que tinham matado o verdadeiro Messias, o Senhor e Cristo, disseram: o que é que vamos fazer? Então Pedro disse, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui 3 passos. Primeiro, arrepender. Segundo, batizado em nome de Jesus Cristo. E terceiro, receber o dom do Espírito Santo. O primeiro passo, queridos irmãos, é o arrependimento. Não estou neste sermão a descrever em grande claridade o que é o arrependimento. Tenho vários sermões já no site a descrever em grande detalhe o que é o arrependimento. Mas o arrependimento é não só arrependermos do que fizemos, mas arrependermos-nos do que somos. Precisamos de entender o que somos pessoas egoístas, que somos pessoas que, de uma maneira natural, fazemos coisas erradas, que temos uma corrupta natureza humana e, por isso, somos pecadores. E por isso temos que nos arrepender não só do que fizemos, mas do que somos também.
Precisamos ter um desejo sincero do coração de mudar a nossa atitude, a nossa maneira de pensar e de ver os nossos sentimentos. Precisamos de querer ser uma pessoa justa. Isto é que é o verdadeiro arrependimento. Isto é, estamos preparados a fazer um compromisso de viver uma vida nova. Isto é o primeiro passo no caminho para a vida eterna. Preparado a fazer um compromisso de viver uma vida nova. Estamos a fazer uma promessa de fazer a nossa parte da nova aliança. Isto é, estamos prontos a assinar o contrato da nova aliança. Queremos que Deus escreva as suas leis no nosso coração e na nossa mente, e não em pedras ou em coisas físicas, mas sim em dentro de nós mesmos. Esse é o primeiro passo que Pedro falou aqui, diz: arrependei-vos. Arrependermos-nos para com Deus. Depois dá o segundo passo, diz: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isto é, batizado pela autoridade de Jesus Cristo. O batismo é uma ação externa que é um testemunho da nossa fé interna em Cristo. Somos batizados em nome de Jesus Cristo para nos lavar dos pecados passados, para nos perdoar dos pecados. Aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, isto é, ter confiança ou ter fé que o seu sacrifício é completamente suficiente para você e para mim e para nós todos. Porquê? Porque Ele, Jesus Cristo, foi quem criou tudo para nós. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. E Ele criou tudo e morreu para nós. Por isso lê-se em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, não vou virar aí agora, mas lembrem-se que diz aí que Jesus Cristo subsistia em forma de Deus. Isto é, era da forma de Deus, era da qualidade, do tipo, do género, era dessa família de Deus. E não julgou a usurpação ser igual a Deus. Não era roubo de identidade dizer que era igual a Deus, mas humilhou-se e veio para a carne. Esvaziou-se de todo esse poder de Deus e veio para ser humano, para morrer por nós e morrer na cruz. E por isso, o sacrifício dele é suficiente para pagar qualquer um dos nossos pecados e todos os nossos pecados, todos nós, porque ele é o Criador. E por isso, Jesus nos justifica. Isto é, nos dá perdão dos nossos pecados de graça pelo seu sangue. Isto então é a justificação. A justificação. Somos batizados para sermos perdoados dos nossos pecados passados e fazemos isso com um compromisso de arrependimento para com Deus. Isto é, assinando esta nova aliança, e fé em Jesus Cristo, que Ele é capaz de fazer isso. Temos fé, temos confiança em Cristo, que Ele nos salva da pena da morte eterna, que é imposta porque nós quebramos a lei espiritual de Deus. Temos fé, temos confiança que Ele nos dará a justiça de Deus. Não é a nossa própria justiça, é a justiça de Deus. E nos dará, assim, a vida eterna. Esse, então, é o segundo passo que Pedro falou aqui, de ser batizado. E o terceiro passo que Pedro falou aqui, para a salvação, neste caminho para a vida eterna, é que recebereis, diz assim, o dom do Espírito Santo. Isto é, o batismo que Jesus Cristo nos dá, depois do batismo físico, depois de termos ido para a água e ter saído da água, através da oração do ministro de Deus,
durante a imposição das mãos. E isso então, este Espírito Santo de Deus nos separa para o propósito de Deus. Então isto chama-se a santificação. E dei um sermão em grande detalhe acerca do que é a santificação. Para nos dar a força, para nos dar o poder de Deus, para lutar esta batalha cristã. O Espírito de Deus nos é como se fosse um depósito, como se fosse um pagamento inicial, ou um sinal, um pagamento sinal da própria vida de Deus. Através de recebermos o Espírito Santo de Deus, somos herdeiros da vida eterna, mas ainda não a herdamos. Somos mortais, podemos morrer. Ainda não somos imortais. Recebemos o dom do Espírito Santo para nós o usarmos a vencer a fraqueza da corrupta natureza humana. Nós recebemos o dom do Espírito Santo para tirarmos o velho homem, para despirmos-nos do velho homem e revestirmos-nos com o novo homem. Isto é um processo de transformação, queridos irmãos. Um processo pelo qual nós temos um guia de estudo bíblico intitulado Transformando a Sua Vida. Queridos irmãos, é um processo de transformação. Esta santificação leva tempo. Leva tempo. Precisamos vencer até ao fim. Por isso, recebemos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nesta luta. Vejam aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é cristão. E por isso, um verdadeiro cristão, por definição da sua própria Bíblia, não é minha definição, é a definição da sua própria Bíblia. O verdadeiro cristão é aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. Após do arrependimento, do batismo e da imposição das mãos para receber o dom do Espírito Santo. O verdadeiro cristão tem o Espírito Santo de Deus. Continuando então a ler no versículo 10 de Romanos 8. Se porém Cristo está em vós, isto é, se Cristo está a viver em vós, como? Porque o Espírito Santo de Deus está em vós. E Cristo vive em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Não praticamos mais o pecado. Mas o Espírito é a vida por causa da justiça. As paixões do corpo estão mortas. Continuando no versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará. Futuro. Vivificará no futuro também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É o Espírito de Deus em nós que nos salvará. E por isso a salvação é receber a vida eterna. A salvação é receber a vida eterna pela ressurreição, que é futuro. Que é no futuro. Um cristão, por isso, é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Antes disso, não é cristão. Muitos cristãos podem ter o nome enlistado nas listas das igrejas deles, nos cadastros da igreja, podem se cadastrar numa igreja, e pode ser que não tenham o Espírito Santo de Deus.
E por isso, esses milhões de pessoas que pensam que são cristãos porque têm o nome na lista, estão cadastrados nessa igreja, estão enganados numa salvação falsa. Isto é, só acreditam na pessoa de Jesus Cristo. Acreditam nele, mas não acreditam em Cristo. Não acreditam na palavra dele, no que ele diz. E por isso, se de facto se arrependeram, se não fizeram este compromisso da nova aliança, se não foram batizados e não tiverem a imposição das mãos pelo ministro de Deus, pedindo a Jesus Cristo para lhes dar o Espírito Santo de Deus, não é um verdadeiro cristão. Então, um verdadeiro cristão tem que ter o Espírito Santo de Deus, o batismo após arrependimento e fé, e precisa de usar o Espírito Santo de Deus para transformar a sua corrupta natureza humana, para transformar da natureza humana, que é corrupta, para uma natureza divina. Deixe-me pôr isto em outras palavras. A Bíblia fala da salvação de 3, digamos assim, passos. Primeiro, através da justificação. Justificação, isto é, somos justificados de graça pelo sangue de Cristo, pela morte dele. E esta justificação nos salvou da pena da morte. Passado. No verbo passado. Nos salvou da pena da morte. E por isso não estamos debaixo da lei. Sim, não estamos debaixo da pena da lei, porque nos salvou da pena da morte. Isto é, da segunda morte. Estamos justificados. Estamos reconciliados com Deus. A segunda fase, digamos assim, é a santificação. A santificação, da qual eu falei num sermão prévio. E a santificação é digamos assim, presente contínuo. Não é do passado, mas é o presente contínuo. Como nós, como cristãos, estamos a ser salvos, estamos a ser santificados, estamos a andar neste processo de transformação. Como em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, descreve na Bíblia, na linguagem 2. Diz assim, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. É um presente contínuo, onde estamos, hoje em dia, a ser salvos, estamos neste processo de transformação e estamos a usar o Espírito Santo de Deus para ser salvos, para sermos santos, para santificação, ou não. Por isso, primeiro é a justificação, passado. Segundo é a santificação, presente, contínuo. E terceiro é a salvação por vir, da qual, na Apocalipse 12, versículo 10, diz assim, agora veio a salvação. Agora, neste tempo futuro, veio a salvação. O poder do reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e noite durante o nosso Deus. Está a falar de um tempo futuro, em que Satanás será expulso do céu, e então veio a salvação através da ressurreição. Por isso, digamos assim, há 3 fases da salvação, que é a justificação, somos salvos dos pecados, a santificação, estamos a ser salvos para ficarmos santos, e a salvação por vir, que é quando Jesus Cristo vier e seremos ressuscitados ou transformados de carne e sangue para ser espirituais.
Isto é, se vencemos até ao fim. Se somos fiéis até ao fim. Isto é, até a segunda vinda de Cristo. A salvação é nascer de novo no reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso, carne e sangue não nasceram de novo. Quando pessoas dizem a você, eu nasci de novo, mentira. Se você tivesse nascido de novo, não tinha carne e sangue. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E salvação é nascer de novo no reino de Deus. E essa mudança, esse nascimento novo, essa salvação por vir, essa terceira fase da salvação, digamos assim, é que somos mudados durante a ressurreição. Isto é, mudamos de ser feitos de carne e sangue, isto é, mortais, mudamos para um ser feito de espírito, imortal, filho ou filha de Deus. Isto é, a ressurreição da vida. Então, queridos irmãos, vimos até agora que para ser salvos precisamos ser justificados, santificados e finalmente salvos. Precisamos ser um verdadeiro cristão. E para ser um verdadeiro cristão precisamos ter o Espírito Santo de Deus que trabalha conosco para nos santificar neste processo de santificação. Então, o que é o pecado imperdoável? Pois há uma blasfémia contra o Espírito Santo de Deus, como vimos em Mateus 12. Então vejamos o que é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, para podermos entender melhor o que é a blasfémia contra o Espírito Santo de Deus. Vejamos então o que é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, pois o Espírito Santo de Deus em nós produz frutos. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 7, versículo 37 a 39. João 7, versículo 37 a 39. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, e vimos que isso quer dizer crer na palavra dele, que acredita no que ele diz. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Queridos irmãos, o Espírito entra em nós através da imposição das mãos, através do batismo de Jesus Cristo, durante a imposição das mãos e a oração do ministro Deus. E isso é depois do batismo físico, depois de sair da água. E por isso, esta água viva não tem nada a ver com em que água é que são batizados. A água viva é o Espírito Santo de Deus a entrar em nós e que sai de nós, que está a fluir em nós como rios de água viva. Não tem nada a ver com a água do batismo. Muitos confundem isso. Mas quando o Espírito de Deus sai de nós como rios de água viva, isto é, cumprindo a lei de Deus. Porque nós estamos a cumprir a lei de Deus e sai de nós em rios cumprindo a lei de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo
que nos foi outorgado, isto é, que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nós. O amor de Deus é derramado em nós e depois sai de nós em rios de água viva. O amor de Deus. E o que é o amor de Deus? O amor é o cumprimento da lei. A lei é amor. Vejam Romanos 13, uns capítulos mais adiante, do mesmo livro. Romanos 13. Versículo 8 diz assim: ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lei é amor. Vejam no versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. A lei de Deus é amor. A lei de Deus é espiritual, como lê em Romanos 7,14. O seu amor físico não pode cumprir a lei de Deus devidamente. Você precisa do Espírito Santo de Deus derramado em si através o amor de Deus derramado em si através do Espírito Santo de Deus, e depois esse amor sai de si em rios de água viva quando você pratica as leis de Deus na vida com os outros. Ama a Deus e ama os irmãos uns com os outros. E tem rios de água viva. Queridos irmãos, vejam em Atos, capítulo 5, versículo 32. Atos 5, capítulo 32. Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, isto é, deu, aos que lhe obedecem. Precisamos estar a obedecer às leis de Deus. Então Ele nos dá o seu Espírito. Deus dá o Espírito Santo aos que eles estão a obedecer a Ele. Nós fizemos um compromisso através do arrependimento e quando assinámos a nova aliança, ao batismo. E então Deus nos dá o Espírito Santo porque estamos a tentar a obedecer às leis de Deus. Ele nos dá o Espírito Santo, nos dá o amor de Deus, e este amor de Deus sai de nós em rios de água viva. O Espírito Santo derrama o amor e sai de nós em obediência em 10 rios, que são exemplificados pelos 10 grandes mandamentos da lei de Deus, que é espiritual. Ora, um rio segue um canal, segue um leito, e a lei de Deus tem, digamos assim, tem 10 canais, ou 10 leitos, ou direções de como praticar o amor de Deus. E então, quando praticamos este amor de Deus, é como o exemplo da videira. Vocês podem ver a videira em João capítulo 15. João capítulo 15, que Jesus Cristo fala acerca da videira. Eu sou a videira verdadeira. E a videira produz frutos. Nós, quando estamos ligados a Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que nos derrama amor, nós vamos praticar os mesmos frutos que é os mandamentos de Deus, que é amor. E se não praticamos isso, se não damos esse fruto, se não damos esse fruto de amor, que é delineado pelos 10 rios de água viva, que são os 10 mandamentos da lei de Deus, seremos queimados no fogo, como diz no versículo 6. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E o fogo é o lago de fogo. É a segunda morte. Por isso, queridos irmãos, precisamos de ter frutos. E estes frutos é descrito em versículo 10 a 12. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. É um amor que é as leis de Deus. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que amamos uns aos outros? Precisamos de olhar às leis de Deus para saber como praticar este amor. Queridos irmãos, isto são obras de justiça, quando praticamos o amor de Deus. Não é a nossa justiça,
É a justiça de Deus dada a nós de graça, pelo seu Espírito Santo. Jesus Cristo está em nós e vivemos uma novidade de vida. Por isso despojamos o velho homem e revistamo-nos com o novo homem, como lê em Efésios 4, 22 a 24. É perigoso quando um cristão fica passivo, fica morno. Queridos irmãos, nós precisamos nos arrepender. Temos que produzir frutos na videira. Senão, seremos queimados. O Espírito Santo em nós, a sua obra produz frutos de amor, definidos pelos 10 rios da lei de Deus. Para entendermos como... E por isso vemos, quando começamos a negligenciar e a não produzir fruto, precisamos a negligenciar isto e a não praticar, precisamos ficar mornos. Estamos a caminho do lago de fogo. Para entendermos um bocadinho melhor esta blasfémia contra o Espírito Santo de Deus, vejamos um pouco mais como o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Porque o Espírito Santo de Deus é uma natureza nova em nós. É uma natureza divina em nós. Uma natureza diferente em nós. E por isso existe uma luta em nós. Uma guerra dentro de nós entre a natureza humana, que existe em nós, e a natureza divina que nos foi dada agora. Estão as duas nesta guerra. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Vamos ser coparticipantes da natureza divina no futuro, mas hoje temos, digamos assim, um sinal, um pagamento inicial, um depósito dessa natureza divina. E essa natureza divina livra-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Nos ajuda a livrar, e isto é uma guerra para tirar-nos estas paixões que existem em nós. Por isso, o Espírito Santo de Deus não possui você, não toma controle de você, nunca força você, simplesmente o guia, o aponta na direção correta. Agora você tem que fazer o seu próprio esforço, sua livre vontade para seguir esse caminho. Nos guia para nos livrar das paixões do mundo. Vejam como Paulo descreve em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, isto é a natureza humana, milita contra o Espírito. Isto é contra o Espírito de Deus. Então estas duas naturezas numa milita. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso é do vosso querer da natureza humana. Há uma guerra interna. A quem é que você está a seguir nessa guerra? É o Espírito Santo que você está a seguir? O Espírito Santo de Deus? Ou você está a seguir os puxões e as atrações da natureza humana e das suas paixões? Você está a seguir o Espírito Santo de Deus ou o pecado? Queridos irmãos, a lei de Deus define o pecado. O pecado é a transgressão da lei, como podem ler em 1 João 3, 4. E por isso lemos, a lei é espiritual, é boa, é santa, é justa. Isso lê em Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. E por isso Paulo está aqui a descrever uma luta que tinha dentro dele. A luta, uma milita, uma guerra entre duas naturezas. A natureza humana
e a natureza divina do Espírito Santo de Deus. Veja aqui, por exemplo, no versículo 14 e 15. Por bem sabemos que a lei é espiritual. É espiritual. A lei é boa. É santa. A lei define o que é pecado. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Com a lei da mente, ele quer seguir o Espírito Santo de Deus, mas há estas puxões, estas atrações das paixões naturais, da corrupta natureza humana, a puxar o Paulo no caminho errado. Ele está a falar aqui no presente. Não está a falar do passado, quando tinha feito isso, está a falar no presente. Não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço presente, como apóstolo. Não faço. E vê-se aqui esta guerra que ele tinha. É uma guerra interna. Vejam também no versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Na minha carne, na minha natureza humana, não há nada bom. Sim, os psiquiatras hoje em dia dizem assim que uma pessoa é basicamente boa. Todas as pessoas são basicamente boas. Mentira. Não é o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz aqui, versículo 18, diz aqui, na minha carne não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Uma pessoa não é basicamente boa, é o que a Bíblia diz. Não é o que Deus diz que uma pessoa é boa, não. Deus diz que a nossa natureza humana é corrupta e não é nada boa. Não habita bem nenhum. E aqui vê-se então no versículo 22 e 23, Romanos 7. Por no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Cá por dentro, na minha mente, no meu coração, através da nova aliança, eu desejo a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei. Qual é a outra lei? É a corrupta natureza humana. Vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a minha mente, que é o Espírito Santo de Deus na minha mente, há esta luta, esta guerra, me faz prisioneiro da lei do pecado. Isto é da natureza humana, que está nos meus membros. Queridos irmãos, aqui vê-se que Paulo, depois de estar convertido, depois de ser um apóstolo, estava a guerrear uma batalha do Espírito Santo de Deus contra a natureza humana. E veja então no versículo 19 aqui. Porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O que Paulo está a dizer aqui é que ele pecou. Faço, presente. Mas não pecou deliberadamente. A sua atitude, a sua intenção era fazer o que é certo na lei de Deus. Ele não tinha desejo de seguir o caminho da maldade. O seu desejo, a sua vontade, a sua atitude era de obedecer à lei de Deus. No entanto, os puxões da natureza humana causou atos individuais, incidentes isolados. E a natureza assim, a natureza humana, acabou por vencer nesses atos isolados. Paulo entendeu o que tinha feito. A mente, por um momento, consentiu. Mas não foi o pecado imperdoável. Não pecou deliberadamente. E isso não o condenou. Nem condena a você se você está verdadeiramente arrependido.
Veja em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação àqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles em que Cristo vive dentro deles. Porque a sua atitude, a sua intenção geral é fazer o que é certo de acordo com a lei de Deus, que é espiritual, que é santa, que é boa. Isto não anula a lei. Tomem nota isto uma vez mais. Em Romanos 7, 23, diz assim: não vejo nos meus membros, mas vejo nos meus membros outra lei. É uma outra lei, a lei da natureza humana. Vejam no versículo 25, diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, a lei do pecado. A lei da natureza humana. Há esta guerra entre a lei de Deus e a natureza humana. A natureza humana o fez prisioneiro e por si próprio não conseguia vencer. Graças a Deus, através do Espírito Santo de Deus e da graça de Jesus Cristo, ele continuou no caminho a esforçar-se, a lutar, a vencer. Vejam no versículo 2 do capítulo 8, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você conseguiu vencer. Conseguiu vencer. Está a vencer até conseguir vencer. O Espírito Santo de Deus na sua mente o livrou da lei do pecado e da morte. O ajuda a vencer a natureza humana. Então vejam no versículo 7 do capítulo 8. 7, versículo 9, diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Se você está inclinado a pensar nas coisas da carne, não vai obedecer às leis de Deus. Mas Paulo não tinha esta hostilidade contra a lei de Deus, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. E veja em versículo 13: porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. O Espírito Santo de Deus nos dá, e dava a ele, e nos dá a nós o poder para resistir e vencer o pecado. É o que está aqui a dizer. Então vejamos uma revisão aqui desta salvação espiritual. O sangue de Cristo pagou a pena da morte e nos salva da pena da segunda morte. O sangue de Cristo, isto é, a sua morte, paga pelo pecado. Em vez de nós pagarmos, ele pagou pelo nosso pecado, de graça. Isto é, se e quando nos arrependemos e quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal em fé, através do batismo em nome de Jesus Cristo. Quando aceitamos pelo arrependimento e fé, somos reconciliados, somos justificados. O contacto com Deus é restabelecido e agora podemos receber o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nesta luta cristã. Então vejam então em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, como expliquei, seremos por ele salvos da ira. Seremos, futuro, salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, fomos reconciliados, esta reconciliação com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela vida de Jesus Cristo. O dom do Espírito Santo de Deus é-nos dado porque Jesus Cristo nos ressuscitou e está ao lado do trono de Deus e nos mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes.
o Jesus Cristo vivo, ressuscitado, nos dá o seu Espírito Santo de Deus. Para quê? Para nos santificar, para nos ajudar a lavar e a santificação pelo Espírito Santo. E então, à segunda vinda de Cristo, ao segundo retorno, Ele nos dará a vida eterna. Por isso, queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus dá à nossa mente uma mentalidade espiritual, para entendermos a sabedoria espiritual. Conforme você estuda a Bíblia, você vai aprendendo mais. Conforme você pratica e estuda, vai aprendendo mais de dia a dia. Agora você tem que decidir seguir o caminho de Deus, isto é a lei de Deus, ou não. Decidir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isto é um processo de santificação. Um processo de santificação. É como um bebé espiritual. Vocês vejam um bebezinho, uma criancinha de cerca de 1 ano, está a começar a dar uns tentãs e começar a andar. Este bebé tenta andar para os pais chamam, anda, anda. E o bebé tenta andar e às vezes cai, e continua a cair, mas continua a tentar. Continua a tentar, está no caminho, mas continua a tentar até conseguir andar. É como nós, queridos irmãos, estamos no caminho de Cristo, do nosso irmão, o nosso Pai, andando com Ele na luz. Desde que você mantenha essa meta, essa atitude espiritual, continua a tentar e a esforçar-se para andar nesse caminho, desde que continue nessa estrada, nesse caminho, não há condenação. É uma batalha. É uma luta espiritual. Precisamos da armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 20. Mas quando somos tentados, precisamos de pedir a Deus, implorar a Deus pela sua ajuda especial, pelo Espírito Santo de Deus, para nos dar mais do seu Espírito Santo diariamente, para darmos esta água diária, de dia a dia, o maná diário, o pão de cada dia, o Espírito Santo de Deus, de dia a dia. Jesus Cristo manteve-se tão perto de Deus que nunca caiu. Nós temos que aprender com Ele, para Ele viver em nós, para nós podermos seguir a Ele, segui-lo. O verdadeiro cristão, ao início deste sermão, que eu falei, tinha cometido adultério, desde que se arrependa verdadeiramente, será perdoado. Jesus morreu para perdoar e destruir os pecados arrependidos. Certamente não deve cometer pecado, mas todos tropeçamos, todos andamos na luz e tropeçamos. Estamos a dizer que toleramos pecado? Não, nunca. Não toleramos o pecado. Vocês precisam ler 1 João, capítulo 1, versículo 5, a 1 João, capítulo 2, versículo 4, que diz: andamos na luz, mas todos nós caímos. Se algum de nós diz que não pecamos, estamos a mentir. Mas andamos na luz. Estamos a tentar andar como o bebé, a caminho da verdade, no caminho certo. Queridos irmãos, assim vemos que o verdadeiro cristão precisa do Espírito Santo de Deus para vencer. O Espírito Santo de Deus luta com nossa natureza humana. E nós temos que fazer a nossa parte, porque o Espírito Santo não nos possui, não toma controle de nós. Nós estamos sempre em controle. Agora, entendendo o que é um cristão, acreditando que o verdadeiro cristão precisa ter o Espírito Santo de Deus, acreditando que há uma luta dentro de nós e que às vezes caímos. Mas temos que continuar a andar na luz, continuar com a meta, continuar com este golo. Podemos responder à questão: o que é o pecado imperdoável? Vimos que um bebé tenta não cair, mas cai. Arrepende-se, um ato isolado, levanta-se e continua a andar no caminho. Nós, como verdadeiros cristãos, como bebés espirituais, caímos, mas arrependemos-nos e continuamos a andar no caminho, na luz, a viver nas leis de Deus. Isso não é o pecado imperdoável. E se
a pessoa peca de novo. Não diz Jesus para perdoarmos ao outro 70 vezes 7? Isso é Mateus 18, 22. Então ele perdoará menos que isso? Está claro que não. Precisamos de uma atitude de estar a andar no caminho da luz. Quando caímos verdadeiramente arrependidos, continuamos com este desejo, desta meta do caminho da luz. Sempre a pedir a Deus a ajuda pelo seu Espírito Santo de Deus para vencer. Então, quando é que é o pecado imperdoável? Por exemplo, uma pessoa recebeu o Espírito Santo de Deus, mas mudou o seu golo, mudou a sua meta, tira os olhos do reino de Deus e de propósito quer ir de volta ao caminho do mundo. Essa pessoa que era um verdadeiro cristão e que agora decidiu que não quer seguir mais o caminho de Deus, que deliberadamente e intencionalmente mudou a sua atitude e deseja e escolhe o mundo e os seus caminhos, deliberadamente escolhe a rebelião e tem desprezo pela lei de Deus, tem falta de respeito pela lei de Deus, então a pessoa nessa situação é o que Hebreus 10 está a falar. Vejam connosco, se faz favor, Hebreus 10, capítulo 26 a 29. Hebreus 10, versículo 26 a 29. Hebreus 10, 26 a 29. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, está a falar se nós vivermos, está a falar a cristãos. Uma carta escrita aos cristãos. Se nós vivermos deliberadamente em pecado, deliberadamente, com uma atitude, agora queremos ir no caminho. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo. Julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, da nova aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Blasfemou, ultrajou o Espírito da graça. Então quem faz isso está em perigo sério de fazer ultraje ou injúria ao Espírito Santo. Precisa ter cuidado, que não começa a ser negligente e deixar as coisas passar. Queridos irmãos, o ultraje ou a injúria ao Espírito Santo de Deus é desprezar, digamos assim, esse Espírito que Deus, misericordioso, nos deu com o seu amor, que nos deu de graça. Essa pessoa está certamente em grande perigo de blasfémia contra o Espírito Santo de Deus. Lembra-se que blasfémia quer dizer uma indignidade intencional oferecida a Deus ou coisas sagradas. Não é simplesmente um tropeço no caminho de Deus. Não é um pecado incidental. Não é uma pessoa que ainda deseja de seguir o caminho de Deus e vencer e crescer. Não é um incidente ou incidentes arrependidos. Mas é uma atitude, um propósito deliberado. É uma meta diferente. É uma indignidade intencional contra o que Deus nos deu de graça. Por isso temos 2 maneiras de cometer este pecado imperdoável. Ou por decisão deliberada, ou por negligência continuada. Temos negligência de estar a orar, não oramos como devemos de orar, não estudamos como devemos de estudar, temos uma convivência incorreta com pessoas do mundão, e as coisas do mundão tornam-se mais e mais e mais interessantes. As amizades do mundo,
os interesses naturais, os desportos do mundo, começam a tomar mais do nosso tempo, causando uma negligência espiritual. E isso conduz essa decisão deliberada ou essa negligência continuada pode dar efeito a este pecado imperdoável. Depois temos o exemplo de Jesus Cristo, com o qual iniciei o sermão, dos fariseus e dos escribas. Vejamos então essa história que está em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículo 14. Mateus 12, versículo 14. Aqui vê-se que os fariseus tinham conspirado matar Jesus Cristo. 12, 14 diz assim: conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Tiveram uma reunião e planejaram como o matar. Fizeram um plano, estavam a conspirar. Depois vejam no versículo 22 do mesmo capítulo, Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo. Lhe trouxeram parte desta conspiracia. Lhe trouxeram uma pessoa que tinha um demónio, que era cego e mudo, e Jesus o curou. Passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de David? Mas os escribas que tinham vindo de Jerusalém, como vem em Marcos 3:22, e os fariseus eram hipócritas e sabiam que a acusação deles era mentira. E por isso disseram, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demónios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demónios. Foi parte da conspiração deles, a dizer mal. Tinham planejado isto. E sabiam que esta acusação era mentira. E acusaram Jesus falsamente, numa tentativa de o desacreditar perante a multidão. E hoje em dia, muitos falsos fariseus modernos usam a mesma tática contra a obra de Deus para desacreditar esta obra de Deus. Acusações que sabem que é mentira. Queridos irmãos, pois continuando um bocadinho mais, no versículo 31 do capítulo 12, por isso vos declaro, todo o pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Isto é, uma indignidade intencional. Estes escribas e fariseus sabiam claramente que esta acusação era intencional, sabiam que era falsa, sabiam que era, de facto, uma ação deliberada e premeditada. Este pecado imperdoável foi cometido deliberadamente. Ou podia conduzir a isso se eles continuassem nisso, porque Jesus Cristo disse: tenham cuidado. Tenham cuidado. Era esse tipo de pecado aqui, descrito aqui, era cometido deliberadamente, sabendo melhor que estavam errados. Depois de pensarem bem no assunto, intencionalmente e deliberadamente tinham planejado isso. E assim estavam a praticar uma indignidade intencional contra o poder do Espírito Santo de Deus, contra o poder e amor misericordioso de Deus de curar um doente. E por isso estavam no perigo de réu de juízo eterno, como lê em Marcos 3, versículo 29, na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. Estavam no perigo de réu de juízo eterno. Estavam no perigo do fogo da morte. E esse pecado foi cometido por pessoas que não estavam convertidas, que não eram verdadeiros cristãos. E por isso vemos aqui um exemplo que o pecado imperdoável pode ser cometido por pessoas que não foram convertidas. Todos os pecados e blasfémias serão perdoáveis
quando houver arrependimento verdadeiro, até por um cristão, até contra Deus ou Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse. Mas só indignidade, insultos e falsas acusações, deliberadas, bem pensadas, premeditadas, intencionais, contra o Espírito Santo de Deus, é que é o pecado imperdoável. E pode ser por pessoas não convertidas. Agora, entre parênteses, quero dar um aviso. Cuidado, queridos irmãos. Não comecem a pôr nomes a pessoas. Olha, esta pessoa está neste grupo. Olha, aquela pessoa está neste grupo. Não façam isso. Porque você não conhece o coração dessas pessoas. Só Deus sabe os corações. Deixe esse julgamento nas mãos de Deus, por favor. Então vimos aqui 2 casos. Aqui é outro caso também que Paulo descreve em Hebreus, porque em Hebreus Paulo fala 2 vezes acerca dos verdadeiros cristãos convertidos cometerem o pecado imperdoável. Já vimos em Hebreus 10, que é o caso de viver deliberadamente em pecado. Agora vamos ver outra passagem, que é Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 4 a 6. Hebreus 6, versículo 4 a 6. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provarem o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito Santo e provarem a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Em que grau é que caíram? Porque vimos que se as pessoas caem e se levantam e se arrependem. Em que grau é que caíram? Caíram, versículo 6, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. É o grau de pecado desse caírem, é quando é impossível de se arrependerem. Chegam a um ponto que não se querem arrepender. Não se querem arrepender. Sabemos que Deus dá o arrependimento, mas não nos força. Uma pessoa aqui chega a um ponto que não deseja se arrepender. Caiu completamente. Não quer se levantar. Pura e simplesmente o teste é este. Se e quando uma pessoa deseja se arrepender e voltar à graça de Deus, essa pessoa pode. E se está andando errado, pode voltar. Sim, isso é o que se vê em Tiago. Tiago capítulo 5. Vejam comigo, se faz favor. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, caiu, mas ainda está pronto a se arrepender. E por isso, desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, isto é, ele estava disposto a se arrepender, não era impossível para ele, que ele ainda estava disposto a se arrepender. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Sim, se uma pessoa está andando errado, pode voltar para o caminho desde que queira. Deus perdoa. Mais do que 70 vezes 7. E por isso vimos maneiras de cometer o pecado imperdoável. Por decisão deliberada ou por negligência continuada. Negligenciando de orar, de estudar, de convivência errada, em que as coisas do mundão se tornam mais interessantes e ocupam mais tempo, causando uma negligência espiritual. Também vimos que todos os pecados e blasfémias são perdoáveis, quando houver verdadeiro arrependimento. Até por um cristão. Até contra Deus ou Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse. E depois vimos que só a indignidade, os insultos, as falsas acusações, deliberadas, bem pensadas, pré-determinadas, intencionais contra o Espírito Santo de Deus,
é que é o pecado imperdoável. E até pode ser por pessoas não convertidas. Se e quando uma pessoa deseja de se arrepender e voltar à graça de Deus, ele ou ela pode. Se está andando errado, pode voltar. Então aqui está a resposta final a esta pergunta. Se uma pessoa cometeu o pecado imperdoável, sim ou não? Se ele ou ela quer arrepender-se, sim ou não? Se quer arrepender-se, se arrepende de verdade e deseja o contacto com Deus restabelecido, ele ou ela pode, se o desejar. Foi o que provamos aqui na própria palavra de Deus. Como são maravilhosos os caminhos de Deus.